Se você achava que o universo DC do James Gunn ia seguir leve e colorido, se prepara, né? Porque um dos vilões mais sinistros do Batman, o Cara de Barro, tá chegando com um filme solo, né? E os bastidores já estão trazendo algumas conexões bem inesperadas com o Coringa do Joaquin Phoenix, né? E o Batman do Robert Pattinson. Tipo, tá certo isso? Continua assistindo para descobrir todas as referências aqui obscuras que a gente descobriu aqui nesse que vai ser o filme mais bizarro da DC. Vamos lá entender tudo o que está acontecendo agora no DCU do James Gunn. Galera, então, no DCU do James Gunn, nos quadrinhos, né, a gente tem, então, o Cara de Barro em várias versões, né, tipo, a mais famosa mesmo é do Basil Karlo, né, que começou, quer dizer, na verdade, do Matt Reagan depois, né, porque na série animada do Batman dos anos 90, ele teve uma origem mesclada ali, né, com o Cara de Barro original, que é o Basil Karlo. Então, pelo visto, isso vai se repetir, né, aqui nessa adaptação, porque a gente vai ter um ator que sofre um acidente, então fica o rosto desfigurado, né? Então, por causa disso, ele começa a usar um composto químico experimental na, tipo, última esperança de salvar a aparência dele, né? E a carreira dele de ator e tal. Então, ele acaba, né, ganhando a habilidade de mudar de forma, tipo, temporariamente, mas aos poucos ele vai se transformando num monstro muito pior, né, do que ele imaginou. Tudo só vai piorando ali e ele vai perdendo o controle totalmente. Então, dá pra perceber que, tipo, que já logo de cara nesse filme que o James Gunn aprovou para fazer, eu não sei por que ele aprovou, porque parece um filme muito inesperado, nunca imaginei que ia ver o filme do Cara de Barro, né? Mas dá para perceber que o tema central do filme vai ser ele perder a humanidade dele, né? E ele a mente também dele vai se corroendo. Então já dá para imaginar, tipo, o caos completo que vai ser, tipo, um vilão com poderes de ilusão, tipo, a aparência que muda o tempo todo, uma tragédia pessoal, não podia dar certo. Imagina você acordar um dia e descobrir que seu rosto derrete, você tenta usar um creme para consertar, né? Mas se você parar de usar, você acha que vai piorar, mas conforme você usa, você vai vendo que isso vai ficando pior e pior. Dá para entender, né? Porque o Cara de Barro teve esse problema todo com o Batman e é tão raivoso com tudo, né? Quem não seria? Não dá pra culpar ele. Então vamos comentar sobre esse filme maluco que o James Gunn aprovou, mas já diz aqui a sua opinião sincera. Tipo, esse filme do Cara de Barro, fala a verdade, ele era necessário? Ou eles tinham que cancelar mesmo? Agora já é tarde demais, né? Eles já estão gravando o filme, então fala comigo, nerds. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você está no Experiência Nerd. Então me diz aqui suas teorias, porque esse é o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. Então me diz aqui se esse filme vai ou não flopar pra você, se for pra prever e fazer uma previsão. Porque, tipo, arriscado, com certeza esse filme é muito arriscado, galera. Tipo, que realmente eu não sei como que o James Gunn aceitou. Esse roteiro tem que ser muito, muito bom para ele ter aceitado fazer esse filme. Tipo, ainda bem que eles não estão gastando um nível absurdo de dinheiro, né? 40 milhões ali para fazer e tal. Mas em comparação a outros filmes blockbuster, 40 milhões ele é menos, bem menos, né? E tal. Então, tipo, realmente essa é a chance que ele tem de não ficar no prejuízo. Mas eu vou até colocar aqui com vocês, porque a gente já começa com uma conexão bem inesperada que esse filme vai trazer, porque para quem não tá dando muita bola, a gente já teve várias revelações que a gente teve a respeito desse filme, até com algumas conexões bem inesperadas, que a gente não imaginava mesmo que teria, né? Como, por exemplo, essa aqui, né, que é esse vídeo de bastidores que até mostra uma certa conexão com o Coringa do Joaquin Phoenix, né? Tipo, não que ele vá aparecer e não que seja do mesmo universo, né? Que nem muita gente já ficou especulando, mas não, galera, não é do mesmo universo, não tem como isso acontecer. Tipo, mas essa cena aqui que a gente vê dele, ó, ele parece estar brincando com a sombra dele, né, em vários momentos, e parece muito algo inspirado até, ó, que, tipo, não tem como não lembrar da cena das escadarias do Coringa, né, no filme. E realmente parece que todo esse lado psicológico do personagem eles vão explorar muito mesmo, né? Eles vão explorar aqui de uma forma que a gente não tinha visto ainda. E dá pra ver que eles estão gravando numa escada parecida até, né? Dá pra ver que eles estão gravando aqui, ó. Tem até uma cartolina aqui que é no formato do Nosferatu, né? Então, provavelmente eles estão buscando inspirações até em filmes noir, assim, também diferentes. Não só
no filme do Coringa, né, também. Então é bem interessante todos esses vídeos, como que eles mostram, né, porque o ator, o Tom Rhys Harris, né, ele vai interpretar o Matt Reagan aqui, e ele parece muito que é uma coincidência no fim das contas, né, só pode ser, porque ele tá com uma música de fundo aqui, então ele meio que vai dar uma dançadinha ali e brincar com a própria sombra. Mas o James Watkins, ele pelo visto ele tá buscando várias inspirações, né, e uma delas é o Nosferatu, então faz muito sentido, né, que realmente ele vai ser esse ser ali das sombras também, e ele vai se inspirar um pouco. Tipo, o James Gunn prometeu filmes diferentes pro DCU, então não dá pra dizer que ele não tá fazendo filmes diferentes, né? A gente só não sabia que nesse nível que ele ia provar, né? Tipo, body horror, né, mesmo, né? Um horror corporal ali, não é pra qualquer um. Então, realmente é bem inesperado. Tipo, eu nunca achei que esse filme sairia do papel, mas ele vai acontecer. E outra coisa que deu muita polêmica também é a suposta conexão que esse filme tem com o Batman do Matt Reeves. Porque a gente sabe que inicialmente esse filme ele era pensado como um filme do universo do Matt Reeves, né? Era um filme independente que podia se conectar com o Batman do Robert Pattinson. A gente já teve essa informação. E no set eles encontraram várias imagens que poderia dizer que esse filme do Cara de Barro está integrado com o universo do Robert Pattinson, porque a gente teve várias divulgações de alguns morcegos do logo do Robert Pattinson, mesmo aquele logo do morcego dele, né, o símbolo do morcego dele, na lata de lixo, em algumas partes do cenário. Mas o James Gunn já disse que isso com certeza não foi colocado pela própria equipe lá. Então, galera, tipo, pode esquecer que esse filme tá no universo separado do The Batman. Realmente, eu acho que não fazia sentido fazer ele nem no universo separado, nem no universo DCU, mas se for pra fazer, pelo menos que ele tenha uma conexão com a nova Gotham que a gente tá pra ver, né? Porque é a única coisa que me interessa mais nesse filme, né? Eu espero queimar a língua e ser um ótimo filme, mas realmente fica difícil. Mas um ponto que não foi necessariamente desmentido é que tem algumas conexões realmente inesperadas. Tipo, não é clickbait, porque uma conexão bem inesperada que a gente tem é que uma placa do set realmente fala sobre o projeto de regeneração de Gotham, né? Tipo, e a galera da internet já foi muito rápida em ligar os pontos, né, com o final de The Batman, porque quando o Charada ele inunda Gotham, tipo, essa tragédia e tal vai sendo explorada até na série do Pinguim, né, a gente vê que a Gotham lá de The Batman tá sendo reconstruída, é uma regeneração da cidade, então faria muito sentido aqui eles fazerem algo parecido se fosse no mesmo universo, mas pelo visto é só uma coincidência mesmo, né. O pessoal tá fazendo muito alarde com isso, mas na verdade The Batman não é o mesmo universo, né? E o departamento de arte, eu acho que não quer fazer isso, então vamos ficar de olho, né? Vai ter gente duvidando até o dia do lançamento desse filme do Cara de Barro, mas realmente acho que dá para desconsiderar isso por agora, porque a última coisa que é bem interessante também sobre esse filme, já dá um vislumbre maior, que ele pode envolver outras coisas sobre a máfia até e outros vilões, é que na verdade a gente tem também uma referência muito clara ao Máscara Negra, né? Que é esse mafioso aí que apareceu lá no Aves de Rapina até, né? Mas aquela adaptação que foi bem questionável, né? Que ele foi bem desperdiçado lá, eu acho. Mas tipo, no DCU a gente também vai ter o Máscara Negra, querendo ou não, talvez não como vilão ainda, mas já viu que a empresa dele, já deu pra ver, que é a Sionis Industries, né? Ela existe aqui nesse universo. Então a gente pode ter, então, pode ser só um easter egg, né? Mas a gente pode ter uma introdução sutil ali, porque eles estão criando esse universo mesmo, dando mais camadas para essa Gotham. Então precisa aparecer essas figuras aí. É muito falta de coerência que não aparecesse nada, né? Então o filme do Cara de Barro é uma oportunidade muito boa para você expandir, né, o lado mafioso, psicológico de Gotham, e o Máscara Negra se encaixa como uma luva nisso, né? Tipo, e até eu acho que se encaixa até no que a gente pode esperar desse filme, porque o Matt Reagan ele é um ator em ascensão, ele vai sofrer, pelo visto, um ataque misterioso, né? Vai ter o rosto desfigurado, a gente não sabe como ainda. Então, quem sabe se for alguém que tentou ferrar ele, quem poderia ter interesse em arruinar a carreira de um ator, né? Tipo, quem sabe até um mafioso que comanda o submundo de Gotham, se for para ser algum criminoso que ele acaba se envolvendo, podia ser o próprio Máscara Negra, né? Que não vai querer, então, que essas
essas pessoas famosas e tal acabam interferindo e tal nos planos dele. Pode ter algo envolvendo isso, claro que feito de uma forma mais bem desenvolvida, mas o próprio Roman Sionis pode ser o responsável pelo atentado contra o Matt, né? Se ele vê que o Matt Hagan pode ser alguma ameaça ou que ele sabe de alguma coisa que ele não poderia saber, ele pode querer apagar o Matt Hagan, né? Como vocês sabem, pode cancelar um CPF aí do Matt Hagan e realmente ele pode ser atacado, ele acha que matou, mas ele volta de um jeito monstruoso, né? Então realmente pode ser, ele pode até tentar se vingar contra o Máscara Negra, porque a gente não sabe quem vai ser o vilão do vilão, né, nesse filme. Vai ter algum vilão pro Cara de Barro enfrentar? Mesmo que ele seja um vilão, vai ter alguma coisa que ele vai estar lutando contra. Então vai ter que ter algum clímax, né? Será que o Máscara Negra vai ser esse ponto que ninguém tá falando? Então realmente a gente pode ter uma conexão muito grande disso, porque nos quadrinhos, nas adaptações da Batman série animada, o Cara de Barro ele sempre foi um ator tipo com conexões diferentes, né? E o Roman Sionis, sendo um chefão do crime, ele também tem essa fachada de empresário, né? Então eles podem ali acabar se mesclando as histórias dele e tal, do mundo artístico, da TV e tal. Então pode ser uma disputa até de influências que eles podem ter. Então quem sabe, né? Se eles quiserem se aprofundar em algo assim, ou pegar um vilão que não vai comprometer muito os filmes do Batman, que talvez eles não vão usar como vilão principal, mas eles podem aproveitar aqui, né? Então eu acho que toda essa parte do produto químico, da desfiguração, do Matt Hagan, tudo isso vai se manter, né? Mas quem sabe até alguma empresa do Roman, ela até consegue fornecer esse produto que o Reagan vai usar e tal, tipo, quem sabe tudo isso está ligado e a gente não estava vendo até agora, né? Um experimento acidental que ele já vai conseguir ligar o Máscara Negra nessa história como um antagonista. Mas enfim, não é loucura minha, eu acho, né, galera? O James Gunn querendo integrar outros vilões, né, de um jeito mais complexo, psicológico, faz total sentido ele introduzir, primeiro, no Cara de Barro, todo esse lado da máfia de Gotham, né? Seria perfeito, porque ele já pularia algumas etapas, não precisaria gastar tanto tempo nisso no The Brave and the Bold, porque ia estar muito bem estabelecido. Então o DCU já mostrou que quer ter um foco maior também na máfia, na corrupção de Gotham. Se ele quiser mostrar, né, que nem tá aparecendo aqui nesse filme, ele já vai representar isso mais do que qualquer vilão, porque ele é um grande mafioso, né? Então, talvez até mais do que o Charada seria, o Pinguim também, que já foi usado no The Batman, provavelmente eles não vão usar. Então, ele pode ter uma conexão muito boa, e a gente pode esperar outros personagens também, né? Pode abrir porta para outros vilões e tal. A gente tem referências a Canário Negro, que é uma heroína, mas a gente pode ter também, além disso, no set também a gente teve a referência dela, mas pode ter outros vilões, tipo o próprio Charada, o Pinguim e tal. O próprio Pinguim pode aparecer, né? O Charada eu acho que não, mas a gente pode ter vários, o Ventríloco, né, vários personagens aqui assim, que nunca apareceram, podem ser usados muito bem. E até mesmo o Coringa, né, que a gente vai ter no futuro, vai aparecer nessa parte da máfia. Mas agora me diz vocês, né, galera, se vocês pudessem escolher também qual outro vilão apareceria nesse filme. Tipo, será que o James Gunn vai ser corajoso de colocar o Batman pela primeira vez no DCU em Cara de Barro? Ou vai colocar só essa parte da máfia mesmo? Se você curtiu as teorias, quer acompanhar todas as novidades do DCU, já se inscreve no canal aqui, ativa o sininho, manda para aquele amigo fã de Batman e continua no XPN com esses outros vídeos que você precisa assistir, não perde tempo, já saiu esses novos aqui, tenho certeza que você não viu. Então clica aqui agora e a gente se vê em alguns segundos. É isso aí, valeu, falou, até mais.